Boa noite, pessoal. Hoje eu vou apresentar a parte do nosso trabalho que trata o grande objetivo do artigo Pesquisas em Processos Judiciais do nosso queridíssimo professor Paulo Eduardo Alves da Silva. O objetivo central do texto é justamente mostrar os processos judiciais, como eles podem ser utilizados como fonte de pesquisa de ciências sociais, em especial, é claro, no direito, na antropologia. O autor busca demonstrar que os aspectos não devem ser vistos apenas como documentos técnicos, como registros burocráticos da justiça. Pelo contrário, os processos judiciais, eles mostram ali, eles se revelam muito estratégicos, muito engrandecedores ali para a gente analisar a sociedade como um todo, a sociedade brasileira como um todo. É um espaço em que se revela as desigualdades, se revelam as disputas, as tensões, todas as questões sociais do Brasil são reveladas nesses processos judiciais. Isso é muito interessante, o professor traz com muita sabedoria isso. Agora, falando um pouquinho sobre a pergunta da pesquisa, né, a grande pergunta que orienta o artigo, ela pode ser resumida da seguinte forma: de que maneira os processos judiciais, além de suas funções diretamente jurídicas, né, como eu disse ali atrás, ela também traz aspectos sociais, culturais, políticos da realidade brasileira. De que forma esses aspectos podem ser utilizados ali para a gente estudar nas ciências sociais. Bom, e para responder essas questões, o artigo é dividido em diferentes seções. Eu vou apresentar a síntese de cada uma delas, que são muito importantes, né? Eu acho que é muito interessante para que a gente entenda o artigo como um todo. Na introdução, o autor explica a grande importância de olhar o processo judicial de forma mais ampla. Ele destaca que cada processo contém muito mais do que uma disputa legal. Ele traz narrativas de vida, ele traz relações de poder, estratégia, e assim o processo se torna um verdadeiro objetivo, né, do estudo social. Então, assim, eu acho que isso é muito interessante ali na introdução que o autor mostra, que ele pega e mostra de fato ali que o processo é muito mais ali do que um documento burocrático. Ele é justamente uma fotografia, entre aspas, ali da nossa realidade. Na seção seguinte, na qual ele fala sobre a pesquisa empírica, né, em processos judiciais, o autor mostra que alguns exemplos ali desses documentos, né, e como eles já foram utilizados em diferentes pesquisas. Ele cita casos trabalhistas, casos criminais, casos de família e explica cada um deles, oferecendo alguns diferentes aspectos da sociedade, né? Desde questões econômicas, relações de gênero e desigualdade social. E essa parte realmente é muito interessante, né? Porque ele justamente fala ali como esses diferentes processos, né? Por exemplo, o processo criminal, ele tem um grande aspecto ali justamente nas relações de questões econômicas, por exemplo. Já em processos de família, por exemplo, tem uma desigualdade de gênero ali que é muito claro, que o professor ali cita, né? Isso é muito interessante. Bom, quando trata das questões metodológicas, os textos chamam atenção para os cuidados que o pesquisador deve ter. O autor lembra que um processo judicial nunca mostra a realidade de forma completa, né? O que chega ao processo é sempre uma versão dos fatos construído pelas partes, pelos advogados, e filtrada pela linguagem jurídica, né? Isso significa que o pesquisador precisa ler criticamente e entender que o processo é uma narrativa, né, construída e não a fotografia fiel da realidade, né? Isso é muito interessante, né? Porque isso a gente quando estuda ali linguagem jurídica a gente vê que realmente é um fato, né? O processo ali não traz a verdade ali propriamente dita, não é uma fotografia dos fatos, e sim uma realidade contada, né? Na qual as partes contam, né? O autor, o réu, o advogado, enfim, contam ali que não necessariamente é a verdade propriamente dita. Mas isso é muito interessante. Bom, agora passando aqui para a próxima parte, na parte que traz exemplos de análise, o autor aprofunda sua ideia com casos concretos e mostra que em uma disputa trabalhista, por exemplo, os depoimentos das testemunhas e até o silêncio das partes
podem revelar desigualdade entre empregador e empregado. Isso é muito interessante porque em processos familiares, a forma como se fala sobre a mulher ou sobre a guarda dos filhos pode refletir preconceitos ou desigualdades de gêneros. E isso reflete totalmente aqui a nossa sociedade, né? Então, isso a gente consegue fazer uma análise sociológica, né, sobre os fatos e ver que esses exemplos mostram que os processos judiciais são também um espelho, né, dessas relações sociais, dessas desigualdades, desses conflitos. Isso é muito interessante. E por fim, nas considerações finais, o autor conclui que estudar os processos judiciais é uma forma de aproximar o direito da antropologia. Isso porque o processo deixa de ser visto apenas como uma aplicação das regras, né, propriamente burocrático, mas também como um espaço de interação social, de disputa, de construção de significado. Então, assim, em resumo, o artigo demonstra que os processos judiciais são fontes riquíssimas para a pesquisa acadêmica. Elas revelam muito mais do que questões legais. Elas mostram como funcionam as relações sociais e como se manifestam as desigualdades e como o Estado participa dessas dinâmicas. Ao mesmo tempo que desafiam o pesquisador a ir além da leitura técnica e formal, exige uma análise crítica e sensível dos fatos, né? Então, assim, o objetivo do artigo é justamente esse, justamente defender que os processos judiciais podem e devem ser analisados como documentos sociais que ajudam a compreender melhor a sociedade brasileira e suas contradições, seus desafios, seus conflitos. Isso é muito interessante. Então é isso, minha parte. Agradeço aí pela atenção de todos.